As 7 dispensações, o plano divino da salvação revelado no tempo. Olá, amados irmãos e irmãs do canal Leitura Sagrada. Você já parou para pensar se a forma como Deus se relacionou com a humanidade sempre foi a mesma? Será que ele sempre lidou com o homem sob as mesmas regras e expectativas? A Bíblia nos apresenta um conceito fascinante que nos ajuda a organizar e compreender essa progressão da revelação e da responsabilidade humana diante de Deus, as 7 dispensações. Longe de serem meras divisões arbitrárias, elas são estágios distintos no plano divino, cada um com suas características, suas provas, suas falhas humanas e suas lições. Preparem seus corações e suas Bíblias, pois embarcaremos em uma jornada cronológica e teológica que nos levará desde o Éden intocado até a glória do reino milenar de Cristo, desvendando o propósito eterno de Deus para a humanidade. O tempo de Deus e a progressão da revelação divina, Hebreus 1, 1-2, Gênesis 12, 1-3, João 1, 17. A Bíblia não é uma coletânea de histórias desconexas, mas uma narrativa unificada da criação, queda, redenção e restauração. Dentro dessa narrativa, a forma como Deus se relaciona com a humanidade não é estática, ela se desenvolve e se aprofunda através de diferentes eras ou dispensações. O termo dispensação, do grego economia, que significa a administração de uma casa ou disposição de coisas, refere-se a uma ordem ou arranjo divino, um período durante o qual Deus administra seu governo sobre a humanidade de uma maneira específica, estabelecendo determinadas responsabilidades. Hebreus 1, 1-2 nos lembra, havendo Deus, antigamente, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos tempos nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Isso demonstra a progressão da revelação de Deus. As dispensações nos ajudam a entender as diferentes provações que Deus deu ao homem em cada era, a falha humana em cada uma delas e a progressão do plano da salvação até o seu cumprimento em Cristo e no futuro. Vamos explorar cada uma dessas dispensações, compreendendo suas características, seus requisitos, o fracasso humano e a contínua manifestação da graça e da fidelidade de Deus. As 7 dispensações, um panorama do plano divino. 1. A dispensação da inocência, o Éden e a perfeição original, Gênesis 1, 28-3, 6. Esta é a primeira e a mais breve das dispensações, um período de pureza e harmonia perfeita, ambientado no jardim do Éden. Deus cria Adão e Eva à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26-27, colocando-os em um jardim perfeito, repleto de provisão e beleza. Eles viviam em comunhão direta e ininterrupta com Deus, sem o conhecimento do mal, sem a mancha do pecado, sem vergonha. Mandamento, responsabilidade. O único mandamento e teste de obediência era simples: eles poderiam comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2, 16 e 17. Essa proibição testava sua obediência e sua confiança na palavra de Deus. A provisão divina, Deus provia abundantemente para todas as suas necessidades, sem que precisassem de trabalho árduo ou sofrimento. O relacionamento era de perfeita intimidade. O fracasso humano, a queda de Adão e Eva, tentados pela serpente, Satanás, desobedeceram ao único mandamento. Eles escolheram a autonomia e o conhecimento do mal em vez da obediência e da comunhão com Deus, Gênesis 3, 1-6. Consequências: a desobediência resultou na queda da humanidade, trazendo o pecado, a vergonha, a culpa, o sofrimento, o trabalho árduo e a morte física e espiritual. Eles foram expulsos do Éden, perdendo o acesso à árvore da vida, Gênesis 3, 7-24, Romanos 5, 12. Lição: a história da inocência demonstra que, mesmo em um ambiente perfeito e com um mandamento simples, o ser humano é capaz de desobedecer a Deus e falhar em sua responsabilidade. Isso aponta para a necessidade intrínseca de uma redenção maior do que a mera provisão ou um ambiente perfeito. 2. A dispensação da consciência, do Éden ao dilúvio, Gênesis 3, 7-8, 14. Após a expulsão do Éden, a humanidade recebe uma nova responsabilidade, a de seguir a consciência moral, que agora discernia entre o bem e o mal. Adão e Eva, e sua descendência, viviam fora do jardim do Éden. Embora o pecado estivesse presente, a humanidade tinha consciência do certo e do errado,
um conhecimento adquirido na queda. Gênesis 3, 7. Mandamento, responsabilidade. A responsabilidade era seguir a consciência, ou seja, distinguir o bem do mal e agir de acordo com o que é justo. Deus não deu uma lei escrita nesse período, mas a lei moral estava impressa no coração do homem. Romanos 2, 14 e 15. Eles também tinham o sacrifício como forma de se aproximar de Deus. Gênesis 4, 4, Abel. O fracasso humano. A humanidade falhou miseravelmente nesta dispensação. A maldade e a violência se espalharam por toda a terra, e a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. Gênesis 6, 5, 11. A história de Caim e Abel, Gênesis 4, é um exemplo precoce dessa falha. Consequências. A falha da humanidade em seguir sua consciência levou ao juízo divino do dilúvio, que destruiu toda a carne. Gênesis 6, 7, 13. Lição. Esta dispensação demonstra que a consciência, por si só, não é suficiente para conter o pecado humano. A natureza pecaminosa é tão profunda que, mesmo com o conhecimento do bem e do mal, o homem se inclina para a maldade. 3. A dispensação do governo humano, do dilúvio à Torre de Babel. Gênesis 8, 15, 11, 32. Após o dilúvio, Deus estabelece uma nova ordem, concedendo ao homem a responsabilidade de governar e de estabelecer a justiça. Noé e sua família são salvos do dilúvio. Deus faz uma nova aliança universal com Noé, Gênesis 9, 1, 17, abençoando-o para frutificar e multiplicar-se. A humanidade recomeça com uma nova oportunidade. Mandamento, responsabilidade. Além de frutificar e multiplicar, Deus estabelece a pena capital para o homicídio, confiando ao homem a responsabilidade de executar a justiça. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus fez o homem. Gênesis 9, 6. Isso marca o início do governo humano com autoridade para manter a ordem e a justiça social. O fracasso humano. A humanidade falhou novamente. Em vez de se dispersar e encher a terra, como Deus ordenou, eles se uniram em rebelião e orgulho, construindo a Torre de Babel para alcançar os céus e fazer um nome para si. Gênesis 11, 1, 4. A desobediência a Deus e a centralização do poder e da glória em si mesmos foi a grande falha. Consequências. Deus confunde as línguas e dispersa a humanidade pela terra. Gênesis 11, 5, 9, frustrando o plano humano de unificação rebelde. Lição. Esta dispensação demonstra que, mesmo com a responsabilidade de governar e manter a justiça, o homem, em sua natureza caída, se inclina para a rebelião, o orgulho e a busca de glória própria, em vez de honrar a Deus e obedecer à sua vontade. 4. A dispensação patriarcal, de Abraão a Moisés, Gênesis 12, 1, Êxodo 19, 25. Nesta dispensação, Deus estabelece uma aliança particular com o homem, Abraão, e através dele, forma uma nação para si. Após o fracasso do governo humano em Babel, Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus, estabelecendo uma aliança baseada em promessas. Gênesis 12, 1, 3, 15, 17. Mandamento, responsabilidade. A responsabilidade era a fé e a obediência às promessas e diretrizes de Deus dadas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A circuncisão foi instituída como um sinal da aliança. Gênesis 17, 9 e 14. O fracasso humano. Embora houvesse atos de grande fé, como Abraão oferecendo Isaque em Gênesis 22, os patriarcas também falharam. Abraão mentiu sobre Sara, Gênesis 12, 10, 20, Jacó usou de engano para obter a bênção, Gênesis 27, e os filhos de Jacó venderam José como escravo, Gênesis 37. O povo de Israel, descendente dos patriarcas, acabou na escravidão no Egito. Consequências. A escravidão no Egito por 400 anos foi uma consequência da falha em obedecer plenamente da necessidade de livramento. Lição. Esta dispensação mostra que, mesmo com promessas diretas e uma aliança específica, a fé e a obediência humanas são falhas, e o povo de Deus precisa de uma lei clara e de um livramento poderoso. 5. A dispensação da lei, do Sinai à cruz de Cristo, Êxodo 20, 1 Mateus 27, 51. Nesta dispensação, Deus concede a Israel uma lei escrita, um código moral e ritualístico detalhado, para guiá-los à santidade e à obediência.
O povo de Israel é libertado da escravidão no Egito por poderosos milagres, Êxodo 1:14. No Monte Sinai, Deus estabelece uma nova aliança com Israel, dando-lhes a lei, Êxodo 19:24. Mandamento, responsabilidade. A responsabilidade era obedecer a toda a lei de Moisés, que incluía os 10 mandamentos, leis civis e leis cerimoniais, Êxodo 20:40, Levítico, Números, Deuteronômio. A lei visava revelar o pecado, Romanos 3:20, e apontar para a necessidade de um Salvador. O fracasso humano. Israel falhou repetidamente em cumprir a lei. Desde o bezerro de ouro, Êxodo 32, até a idolatria e injustiça social nos reinos de Israel e Judá, o povo demonstrou sua incapacidade de cumprir a lei por suas próprias forças. Consequências. A desobediência à lei levou a ciclos de julgamento, exílio, assírio e babilônico, e à destruição do templo. A lei provou que o homem não poderia se justificar por obras, Romanos 3:20. Lição: a lei demonstrou a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Ela provou que, por obras da lei, ninguém poderia ser justificado, apontando para a necessidade de um sacrifício perfeito e de uma justiça externa. 6. A dispensação da graça, da cruz ao arrebatamento da Igreja, Atos 2:1 Apocalipse 3:22. Esta é a dispensação em que vivemos atualmente, marcada pela obra redentora de Jesus Cristo e pela habitação do Espírito Santo na Igreja. Jesus Cristo, o Messias prometido, veio ao mundo, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz como sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade e ressuscitou ao terceiro dia, João 3:16, Romanos 5:8. Após sua ascensão, o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes, Atos 2. Mandamento, responsabilidade. A responsabilidade é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, arrepender-se dos pecados, e viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, produzindo o fruto do Espírito, Gálatas 5:22-23, e obedecendo aos mandamentos de Cristo. A justificação é pela fé, Efésios 2:8-9. O fracasso humano. Mesmo nesta dispensação da graça, a humanidade e a Igreja falham. A apostasia, 2 Tessalonicenses 2:3, divisões, falsos mestres, e a persistência do pecado em muitos corações. A falta de amor e a desobediência ainda são realidades. Consequências. O mundo se afasta de Deus, a maldade se prolifera, 2 Timóteo 3:1-5, e o juízo divino aguarda aqueles que rejeitam a Cristo. A própria Igreja enfrenta desafios e perseguições. A dispensação da graça demonstra a infinita misericórdia de Deus em oferecer a salvação gratuita por meio de Cristo, mas também revela a necessidade contínua de fé, obediência e dependência do Espírito Santo para viver uma vida que glorifique a Deus em um mundo caído. 7. A dispensação do reino milenar, o reino de Cristo na terra, Apocalipse 20:1-6. Esta é uma dispensação futura, onde Jesus Cristo reinará literalmente na terra por 1000 anos. Após o arrebatamento da Igreja e a grande tribulação, para os que creem nessas doutrinas, Jesus Cristo retorna à terra para estabelecer seu reino, Apocalipse 19:11-21. Satanás é preso por 1000 anos, Apocalipse 20:1-3. Mandamento, responsabilidade. A responsabilidade será a obediência direta e completa à vontade de Cristo, que reinará com vara de ferro, Apocalipse 19:15. A plenitude da justiça e da paz. Durante o milênio, haverá justiça perfeita, paz e harmonia na terra. A natureza será restaurada, e os justos herdarão a terra, Isaías 11:6-9, Zacarias 14:9. O teste final e o juízo do grande trono branco, Apocalipse 20:7-15. Ao final dos 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo e enganará as nações, Gog e Magog, para a última batalha contra Cristo. Eles serão derrotados, e todos os mortos serão julgados diante do grande trono branco. Lição: o milênio demonstrará que, mesmo sob o governo perfeito de Cristo e em um ambiente de paz e justiça, a natureza pecaminosa do homem persistirá e se manifestará quando Satanás for solto. Isso revela a necessidade de uma transformação final para a eternidade. Fidelidade eterna de Deus. A exploração das 7 dispensações nos oferece um panorama grandioso do plano eterno de Deus para a humanidade. Vimos como, ao longo de diferentes eras,
Deus estabeleceu responsabilidades específicas, e como a humanidade, em cada dispensação, falhou em cumprir plenamente essas responsabilidades devido à persistência do pecado. No entanto, em cada fracasso humano, a graça e a fidelidade de Deus se manifestaram de forma ainda mais gloriosa, culminando na obra redentora de Jesus Cristo. As dispensações nos ajudam a entender a progressão da revelação divina, a justiça de Deus em seu juízo e a sua infinita misericórdia em prover um caminho de salvação. Elas nos mostram que Deus é o Senhor da história, e que seu plano se desenrola com propósito e perfeição, desde a criação até a consumação de todas as coisas no novo céu e nova terra, onde ele habitará para sempre com seu povo redimido. Apocalipse 21:22. Se este estudo aprofundado sobre as 7 dispensações tocou seu coração e você deseja continuar explorando os tesouros e mistérios da Palavra de Deus, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se agora no canal @leitura_sagrada. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações e não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like se este conteúdo te edificou e compartilhe essa sabedoria com amigos e familiares, para que mais vidas sejam alcançadas pela mensagem transformadora da Bíblia. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Amém.